Desde o momento de seu nascimento, Kamehameha já trazia consigo o peso de um destino grandioso. Sua vinda ao mundo foi cercada de sinais, e os antigos sussurravam que ele estava destinado a liderar. Os ventos que sopravam pelas ilhas já traziam rumores de uma profecia, um líder nascido com sangue nobre que unificaria o Havaí sob uma só bandeira. Sua mãe, sabendo do perigo que o cercava, o escondeu, protegendo-o como uma joia rara, aguardando o tempo certo para que ele emergisse e reclamasse seu lugar. Os primeiros anos de Kamehameha foram marcados por seu crescimento, tanto físico quanto espiritual. Ele era uma criança forte, mas também sabia que seu destino estava entrelaçado com responsabilidades que poucos poderiam carregar. O Havaí, com suas tradições e chefes poderosos, era uma terra de conflitos e oportunidades. E ele, crescendo nas sombras, sentia o chamado para ser mais do que apenas mais um entre os chefes. O tempo, assim como o destino, começava a conspirar em seu favor. À medida que Kamehameha amadurecia, a profecia parecia cada vez mais tangível. Ele não apenas cresceu em força, mas em sabedoria, e sabia que o momento de agir estava se aproximando. O que muitos não viam, mas ele já sentia, era que o poder, assim como a liderança, exigia preparação, e ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. Afinal, o que é o destino senão um convite para aqueles que estão dispostos a aceitá-lo? Esse era apenas o começo de uma jornada que mudaria para sempre as ilhas do Havaí. Com a morte do rei Kalaniopo, um vazio de poder tomou conta das ilhas havaianas. A sucessão não seria tranquila, e rapidamente as tensões começaram a escalar entre os diversos chefes que reivindicavam o trono. Entre eles estava Kamehameha, nomeado guardião do deus da guerra, Ku. Esse título não era apenas um símbolo de prestígio, mas um chamado à ação. A posição colocava sobre ele uma responsabilidade pesada, pois além de proteger as tradições, ele sabia que o conflito era inevitável. Os chefes rivais começaram a se organizar, cada um buscando aumentar suas forças, e as alianças se tornaram voláteis. Kamehameha, porém, estava sempre um passo à frente. Sua mente afiada, sua habilidade como estrategista e seu conhecimento das tradições o faziam enxergar além das disputas imediatas. O Havaí estava à beira de um confronto inevitável, e ele entendia que sua missão não era apenas tomar o poder, mas unificar o que estava prestes a se fragmentar. O deus da guerra parecia estar de seu lado, e cada movimento que ele fazia consolidava sua posição. Com o passar do tempo, o conflito se transformou em guerra aberta, e os campos de batalha das ilhas logo se encheriam de sangue. A sucessão já não era uma questão de simples herança, era uma questão de sobrevivência. Para Kamehameha, cada confronto era uma oportunidade de mostrar que o poder não era apenas um direito de nascimento, mas algo que se conquistava com força, inteligência e coragem. As batalhas ainda estavam por vir, e ele estava preparado para lutar por seu lugar de direito. O futuro prometia desafios ainda maiores. As guerras que Kamehameha travou foram brutais e implacáveis. No calor da batalha, o som dos tambores de guerra se misturava ao eco dos gritos de seus guerreiros, enquanto o chão das ilhas tremia sob os pés de milhares de homens prontos para lutar até a morte. Kamehameha, imponente, liderava seu exército na linha de frente, empunhando sua lança com uma firmeza que intimidava até os corações mais duros. A areia levantava-se a cada passo, e a tensão era quase palpável quando ele dava o comando para atacar. As lanças voavam pelo ar, e o choque das armas criava um ritmo caótico que parecia nunca cessar. Nessa dança violenta, ele era o maestro. Quando os canhões, recém-capturados de seus inimigos ocidentais, foram posicionados pela primeira vez, o impacto foi devastador. O som estrondoso dos disparos rompia o ar como um trovão inesperado. Os chefes rivais, acostumados a lutar com lanças e porretes, mal conseguiam entender o que estava acontecendo enquanto suas fileiras eram dizimadas por uma força que eles nunca tinham visto antes. O cheiro da pólvora enchia o campo de batalha, e os homens de Kamehameha avançavam implacavelmente, sabendo que agora tinham o poder de virar a maré a seu favor. O medo nos olhos dos inimigos era um reflexo da força esmagadora que ele impunha. Após cada vitória, Kamehameha caminhava pelo campo de batalha, seus pés esmagando as lanças quebradas no chão. Os rivais caídos eram um lembrete de que o poder não pertencia aos fracos. Ele se aproximava dos chefes derrotados, seus olhos fixos, sabendo que aquele era apenas mais um passo para a unificação completa do Havaí. Kamehameha não apenas lutava, ele moldava o destino das ilhas com cada batalha. Cada movimento calculado, cada estratégia implementada, era um passo em direção àquilo que a profecia havia prometido. E no silêncio que seguia a batalha,
Ele já vislumbrava alianças futuras que fortaleceriam ainda mais seu reinado. Embora a paz reinasse, ela tinha seu preço. Kamehameha era um líder temido, mas respeitado. Ele compreendia que o poder era frágil e que, para manter a unidade, ele precisava de um governo forte e estável. Sua aplicação das leis, embora brutal em muitos aspectos, trouxe a segurança necessária para que as ilhas prosperassem. A unificação do Havaí foi um feito monumental, mas a jornada estava longe de terminar. Enquanto ele consolidava seu domínio, Kamehameha já refletia sobre o futuro de seu reinado e como poderia equilibrar as conquistas militares com o bem-estar do povo. Havia ainda muito por fazer. Apesar de suas conquistas sangrentas, Kamehameha deixou um legado que foi muito além das batalhas que travou. Seu reinado trouxe ao Havaí um período de estabilidade que antes parecia inatingível. Ele não se contentou apenas com a unificação das ilhas. Ele buscou criar uma sociedade onde a paz fosse sustentável. Uma de suas maiores contribuições foi a implementação da Lei do Remo Quebrado, que protegia os civis, especialmente em tempos de guerra. Era um símbolo poderoso de que, embora ele fosse um guerreiro implacável, havia uma linha que ele não cruzaria quando se tratava de seu próprio povo. Durante seus últimos anos, Kamehameha percebeu que governar era mais do que simplesmente manter a ordem. Ele passou a focar em garantir o bem-estar de seu povo, sabendo que a força de um líder não estava apenas em sua capacidade de vencer batalhas, mas em sua habilidade de construir uma sociedade que pudesse prosperar após sua morte. Seu reinado, embora marcado pela rigidez de suas leis, também trouxe um senso de justiça e proteção para aqueles que viviam sob sua regra. Ele transformou as ilhas em um lugar onde o povo podia viver sem o medo constante de guerra, algo que o Havaí não conhecia há muito tempo. O equilíbrio entre suas conquistas militares e a proteção de seu povo foi uma dança delicada. Kamehameha sabia que, para manter o controle, ele precisaria de uma combinação de respeito e medo. Mas à medida que seus dias como líder se aproximavam do fim, ele também se preocupava com o que viria depois. Ele sabia que a verdadeira marca de um líder não era apenas o que ele fazia em vida, mas o que deixava para trás. E assim, mesmo enquanto seus dias de glória no campo de batalha ficavam para trás, ele se concentrava em garantir que seu legado sobrevivesse a ele. Afinal, o que é o poder, senão o que permanece depois que o líder se vai? Se a história de Kamehameha te intrigou, saiba que há muito mais para descobrir sobre esse líder lendário. Suas conquistas moldaram o Havaí como conhecemos, e sua visão de liderança ressoa até hoje. Então, se você quer continuar aprendendo sobre figuras históricas que desafiaram as probabilidades, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum detalhe das histórias mais fascinantes que ainda estão por vir. O próximo capítulo pode te surpreender ainda mais.